Olá, pessoal! Salve, salve! Sejam bem-vindos, vocês que se ligam aqui no Agro Urbano, esse espaço criado com muito carinho para a gente falar sobre tudo que envolve a produção de alimentos, seja lá do campo, na indústria, até chegar aí na sua mesa ou na grelha, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a tão comentada revolução alimentar, sobre os novos padrões de produção alimentar e esse tal novo conceito de alimentação saudável que vem afetando não só a produção de alimentos, mas também como a indústria processa os seus alimentos, como ele chega até o consumidor. Olha só, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que reflete também muito o consumidor aqui no Brasil, onde 91% dos consumidores estão dispostos a comer e beber de forma mais saudável. Olha só como isso influencia na produção de alimentos. Então, a gente vai tratar sobre esse assunto e muito mais. É muita coisa interessante, viu? Fique aí, o Agro Urbano já está no ar. Bom, e como vocês já podem ver aí, eu já estou na companhia de duas profissionais extremamente competentes naquilo que fazem. Aqui ao meu lado, a Thaís Dávila, uma jornalista especializada em agronegócio, colega de algum tempo já em Canal Rural e outros veículos, e eu tenho a satisfação de receber aqui pela primeira vez no Agro Urbano. Thaís, seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, Emerson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Bom, e aqui a gente sempre tenta começar o assunto no campo para parar na mesa, e por isso eu tenho aqui a satisfação de receber a Júlia Lorenzon. Quem acompanha o Agro Urbano já conhece, a Júlia é um profissional da área de nutrição. Júlia, seja muito bem-vinda para a gente fazer esse bate-papo aí sobre nutrição saudável, alimentação saudável, enfim. Bem-vinda, viu? Obrigada, Emerson. É um prazer estar aqui. Legal. Pessoal, vamos começar esse bate-papo. Eu vou começar então com a Thaís. Porque assim, eu vou fazer uma provocação assim, primeiro assim. O agronegócio ele vem muitas vezes assim até mal interpretado, né? Já alguns momentos assim já surgiram algumas polêmicas, já depois a gente vai falar um pouco sobre essas polêmicas que surgiram entre artistas, empresas e tal. Mas antes de mais nada, assim, Thaís, como é que tu vê que o agronegócio se comunica com o público urbano e com o público de modo geral? Eu acho que essa comunicação vem mudando assim ao longo dos anos, né? Quando eu comecei nesse segmento aí há mais de 20 anos, o público da cidade não reconhecia o público do campo, né? Não reconhecia o trabalho que ele fazia, não reconhecia de onde vinha o alimento, porque é uma geração intermediária, já não era mais aquele pessoal que vivia no campo, depois, né, depois dessa migração aí do povo para a cidade, o povo da cidade não conhecia mais o campo e a realidade, né? E aí, com o passar dos anos, e acho que o nosso trabalho, Emerson, teve um momento importante, assim, nisso, né? O agronegócio, o campo rural, ele passou a ter mais importância, ou passou a ser vista a importância dele para a economia. E foi a partir daí que eu acho que as pessoas começaram a olhar um pouco mais. Só que ônus e bônus, né? Se enxerga o campo como produtor de alimento, enxerga o campo como uma grande alavanca da economia, mas também vem todos aqueles mitos, né, que acompanham quando se fala de agricultura e pecuária, né? Que é agrotóxico, que é metano e tudo mais. Então, acho que nos últimos anos, e com o advento das redes sociais, o campo ele passou a reivindicar mais o seu poder. Então, cada vez que acontece uma polêmica dessa, que a gente vai falar um pouco mais para frente, o pessoal do campo começou a reagir e começou a ver mudança em relação a isso. Ainda está um pouco, vejo, assim, nós contra eles, né? Mas eu acho que isso é um momento de amadurecimento, das pessoas encontrarem a sua importância dentro da sociedade como um todo, né? A reação, em um primeiro momento, ela pode ser um pouco mais violenta, não no sentido físico, assim, mas um pouco mais intensa. E acho que com o passar do tempo isso vai ser pacificado, as pessoas vão começar a enxergar um pouco mais. Eu sou um pouco poliana, assim, né? Acho que as pessoas podem enxergar com um pouco mais de carinho quem produz e a importância disso no seu dia a dia.
Essa pergunta que eu te fiz para o primeiro, né, era justamente para a gente poder introduzir um assunto que vai ser o cerne da nossa conversa de hoje aqui, né, sobre essa alimentação saudável, que a gente já é um movimento, a Júlia vai nos contar até depois, né, é um movimento já que não é recente, mas notoriamente foi impulsionado pela questão da pandemia. Então, esse movimento ele vem também transformando quem produz o alimento, né, quem industrializa o alimento, até chegar lá no produtor, né? E tudo isso, sim, está relacionado a um pouco de como o consumidor percebe, né, o agronegócio ou até mesmo o produtor de alimentos. Não tem como não temos hoje como negar, né, Júlia, que essa preocupação com a origem do alimento, né, seja como ele é produzido ou vamos dizer assim, a que tipo de insumos de fertilizante ele é submetido e tal. Eu não sei se chega a esse grau de preocupação do consumidor, mas eu imagino que isso está na órbita da questão da nutrição, né? Uhum, com certeza. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais interessadas pelo tema, né? Cada vez mais querendo entender quais são os ingredientes, né, que estão presentes naquele produto que ela vai vir a consumir. E isso é muito legal, né? É um movimento assim muito interessante para nós nutricionistas, né? Nos deixa muito felizes, porque a gente vê que as pessoas estão mais cuidadosas e mais interessadas nessa temática. Mas, por outro lado, a gente ainda tem muitos obstáculos, né, para a alimentação saudável, e um deles, que é o que a gente mais escuta, é a questão da praticidade. Então, ainda, né, o prático é pedir o delivery, e aí o que vai ter ali promoção geralmente é o alimento mais ultraprocessado. Então, ainda que exista um interesse, a gente ainda não conseguiu equilibrar os pratinhos, né? A gente ainda tem a comida estilo fast food muito mais assim barata, acessível, rápida, do que a comida de verdade, a comida feita com ingredientes do zero, assim, né? Um arroz, uma hortaliça, frutas, enfim. Então, eu acho que são dois movimentos, assim. Acho que a coisa está melhorando, mas a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido. Eu vou fazer a mesma pergunta para a Thaís, que a Thaís é uma profissional que tem larga experiência em acompanhar os assuntos do agronegócio, já atendeu, já fez grandes coberturas, né, programas especiais com questões de tecnologia, tem esse contato muito próximo com a questão da sanidade, né? Eu te faço a mesma pergunta daí, Thaís. Lá na ponta, o produtor também está preocupado com esse perfil de consumidor também? Eu acho que sim, e faz parte um pouco assim desse resultado do que eu falei na primeira resposta ali, né? Uhum. Muitas coisas o produtor ele fazia e usava, por exemplo, uma aplicação de um pesticida, né, um defensivo por calendário, né? Porque sempre se fez assim. E com o passar do tempo, ainda tem gente que vai aprender, tem gente que precisa ainda melhorar e tal. Mas eu acho que para ele poder ter o orgulho de falar como ele está falando, se posicionar como ele está se posicionando, ele tem que fazer certo, né? Então, a questão, por exemplo, da parte ambiental, que é uma coisa que sempre aparece relacionada ao agro, ele hoje está tendo orgulho de dizer, olha, 20% da minha área tem que ser de preservação, porque isso está por lei, eu sou ecologista, né? A gente vê muito esse movimento, né? Sim. Do pessoal do campo fazendo isso. E eu acho que da outra parte também, o uso de defensivos, né? O tipo de aplicação que se faz e tal, pelo menos os grandes produtores, eles põem muito na ponta do lápis. Então, eles precisam, além de ter uma garantia de que ele está produzindo um produto que não tenha resíduo e tal, ele precisa gastar menos. Cada aplicação que ele faz é o custo de diesel, é hora máquina, é hora trabalhador e é o próprio produto. Então, ele conseguindo reduzir isso na sua fase de produção, né, é um ganho que ele vai ter. Então, eu acredito que esse ganho final na saúde, né, no produto, na alimentação saudável, ele vai acontecendo aos poucos, ele vai sendo agregado, se não por uma consciência
própria do produtor, mas por uma questão de custo e por uma questão dele ter que atender o que o consumidor dele está buscando. Que, embora não seja uma demanda de todos, né, é uma demanda crescente o alimento mais saudável, a busca pela leitura do rótulo e tudo mais, né? Então, tem muita gente hoje que é fato, né, que compra pelo valor. E não importa se é transgênico, se não é transgênico, se tem agrotóxico, se é orgânico, se não é. Eu preciso comprar o mais barato, eu preciso comprar aquele alimento. Né? Tanto é que a gente vê assim, ó, ao longo do tempo aí do trabalho que eu já fiz aí na minha carreira, a gente vê que conforme cresce a renda da população, diminui, por exemplo, o consumo de arroz e cresce o consumo de massa, que hoje até a massa está mais barata do que o arroz, né? Mas o macarrão, ele é um produto na cabeça do consumidor com maior valor agregado. Né? Então, por exemplo, diminui o consumo, aumenta o consumo de bebida láctea ou de iogurte em detrimento do leite, sabe? Conforme cresce a renda da população, vai mudando também esse hábito alimentar. Então, se a gente conseguir passar essa mensagem, né, Júlia, que a alimentação saudável, ela pode muitas vezes ser até mais barata, eu acho que é um caminho produtivo para todo mundo, porque o produtor, ele vai ganhar, independentemente de ser um macarrão, vai ganhar, o produtor de trigo vai ganhar igual, o produtor de arroz vai ganhar igual, né? Então, a gente tem que pensar numa alimentação mais saudável, descascar mais e desembalar menos. Boa. Exato, Boa. exato. E aí, Júlia, dá para ser uma alimentação saudável e barata, então? Então, sim, né? Se a gente pensar em alimentos da época, mas aí trazendo um dado, se eu não me engano, apenas 24% da população brasileira atinge a recomendação de ingestão de frutas e hortaliças da Organização Mundial da Saúde, que é de 400 gramas por dia, ao menos 5 dias na semana. Então, é pouco, né? Então, a gente vê que ainda existe aí um desafio, né, de estimular as pessoas a consumirem esses alimentos frescos, né? A história do descascar mais e desembalar menos. Então, existe sim esse movimento, mas a gente ainda tem os desafios e eu acho que é importante as pessoas entenderem que a comida fresca, ela tem que estar na base alimentar, ela tem que estar no dia a dia e que a gente tem que buscar alimentos da época, porque eles vão ser mais acessíveis, né? E quando não forem orgânicos, tendem a ter uma menor quantidade de agrotóxicos e também irem nas xepas, né? Então, finalzinho de feira geralmente tem um valor mais acessível, então também é uma dica valiosa aí para ter esses alimentos na mesa. Legal. Eu queria explorar um pouco mais contigo ainda sobre esse perfil de consumo de alimentação, né? Vocês também chegam a trabalhar essas questões, assim, porque não só o consumo do alimento propriamente, mas essa questão com o bem-estar. Eu vou trazer aqui uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que apontaram 5 tendências aí, né? Relacionados ao consumidor, né? Que as pessoas estão mais motivadas a melhorar sua saúde e bem-estar, elas buscam uma abordagem holística para gerenciar mente e corpo, né? Uma outra questão que é a nutrição personalizada, né? Com um objetivo pessoal, a imunidade corporal, que entra também no radar aí das pessoas, né? E também a questão da indulgência propositiva, né? Que seria ele uma questão de uma disposição para perdoar, né, culpas e erros. As pessoas assim, ou seja, aquela velha questão de corpo e mente, né, e alimentação. Podemos dizer também que uma alimentação saudável também passa por essas características também, Júlia? Sim, com certeza. E até assim, eu como nutricionista, eu busco justamente incentivar os meus pacientes que eles deem conta dos 4 pilares da saúde. Então, alimentação, exercício físico, controle de estresse e ansiedade e um sono de qualidade. Como geralmente uma consulta médica é uma consulta mais rápida, né? E comigo o paciente, pelo menos na primeira consulta, fica ali em torno de 1 hora, eu justamente busco entender toda essa dinâmica, né? E estimular que ele melhore todos esses hábitos, né? Então, praticar algum exercício físico que ele goste, oriento algum profissional, algum espaço que é de minha confiança, né? Encaminho para um psicólogo, se for o caso. Então, olhar realmente
o indivíduo como um todo e fazer os devidos encaminhamentos. Então, eu acredito que sim, acho que a gente tem que olhar para todos esses aspectos, porque a alimentação é importante, mas a alimentação não é tudo, né? Então, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de bichinhos complexos, como eu digo, né? Então, a gente tem que cuidar de uma série de questões. Maravilha. Thaís, me diz uma coisa, e a carne, hein? Vamos falar sobre aquela polêmica aí, tem várias polêmicas em torno da carne, já teve polêmica com a Anitta. Essa parte eu estudei, vou falar de maneira bem simples, tá? O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está ali soltando os seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana, porque eu acho que as pessoas não conseguiriam aderir a essa 100%, a esse radicalismo. Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Já teve polêmica com, se eu me lembrar, esquecer de alguma coisa, me lembra. Do Bradesco, da Heineken, né? Muito em função da questão da... Já vem de um dia, na sugestão de um dia sem carne, que envolve também a questão do carbono, né? Existe também até a questão do pum da vaca e tal, existe muita desinformação, né? Mas eu não vou nem entrar nessas questões dos detalhamentos. Vou aproveitar que você é uma jornalista, né? Trabalha com comunicação, do agronegócio especificadamente. De que forma o pessoal aí pode talvez educar melhor, informar melhor, esclarecer alguns pontos e transformar talvez essas polêmicas num limão, numa limonada, né? Trazer isso para o lado positivo, engraçado da coisa, talvez, lúdico, né? Eu acho que essa questão, Emerson, uma percepção minha, tá? Eu nunca pesquisei isso a fundo, né? Uhum. Eu acho que essa questão da segunda sem carne, ela veio, assim, de muito tempo atrás e ela se tornou mais visível, assim, com as redes sociais. Porque há algum tempo atrás, e a Júlia não deve me deixar mentir, a carne vermelha era considerada uma vilã. E a partir de um ovo também, né? de uns anos para cá, o ovo era um vilão, né? Ontem eu comi 6 ovos, eu como muito ovo. É bom. Então, tipo, eu tô super bem, minha pressão tá sob controle, tá tudo tranquilo. Então, assim, a carne vermelha, ela carregava essa percepção de ser nociva à saúde, a questão do colesterol e tudo mais, né? E com o passar dos anos, os médicos, os próprios nutricionistas passaram a recomendar a ingestão de proteína porque é importante, especialmente para pessoas na terceira idade, especialmente para pessoas que querem ganhar massa muscular, que estão praticando alguma atividade física e tal. Então, a segunda sem carne parece que um dia sem carne, a visibilidade chega um pouco atrasada em relação à questão da nutrição, porque já passou esse mito, né? A gente percebe hoje que as pessoas precisam da proteína, com todo respeito a quem opta por não usar, né? Mas o corpo humano ele está habituado ao consumo desse tipo de produto. E aí, o que acontece? Aí, como muitos médicos reagiram, muitos nutricionistas se posicionaram, muitas pessoas saudáveis defenderam a carne vermelha, a gente se virou para a parte ambiental. É um pouco a minha percepção, assim, né? Então, hoje, a segunda sem carne, muito mais do que a questão de saúde, carrega o aspecto ambiental, que eu acho que nessa última do Bradesco foi isso que ficou mais claro em relação ao metano e tudo mais, né? Isso. Então, eu acho que com o passar do tempo e a reação que a gente conversou ali no começo, né, das pessoas que são do agro, em relação de, não é assim, olha só, isso é importante, o meu negócio é importante, o meu negócio segura a economia, é saudável, não é bem assim essa relação de emissão de metano, veja os dados, compare com outros tipos de emissão, né? Então, essa reação começa a acontecer e ainda existe alguma dificuldade, assim, porque tem muitos formadores de opinião que não enxergam, não querem apostar nisso também, né? Mas acho que devagarinho vai acontecendo. Como eu falei, assim, eu tenho esperança, né, de que essa importância comece a ser
mais vista assim pelo consumidor final. E a gente vê que junto na defesa do agro, quando acontecem essas polêmicas e o pessoal da cidade se envolve, são os defensores, são os carnívoros, né? São os defensores da carne, do churrasco, do bifinho e tudo mais. Não, eu quero, adoro um sanguinho. As pessoas sempre têm uma relação, né, com a carne em relação a seu sentimento, né, de consumo e de sabor e tudo mais. Eu entendo que eu acho que tem espaço para quem quer, quem come carne, quem não come carne, quem gosta de orgânico, quem não gosta, quem não prefere não comer orgânico, né? E eu acho que essa liberdade de cada um, né, tem para definir a sua alimentação, desde que ele não vá afetar a sua saúde, né? Até mesmo, eu acho que essa liberdade todos deveriam de ter mesmo, e eu acho que a polêmica não passa por aí. Desde que ele seja bem informado, eu acho que é isso que a gente está se propondo aqui, trazer a informação sobre isso. Do ponto de vista nutricional, Júlia, o consumo da carne, a gente até já falou sobre isso aqui no Agrourbano, ele é saudável, desde que você come de forma também adequada, né? Com certeza. A questão toda é o equilíbrio, né? Então, se a gente tem a presença da gordura, mas a gente também tem a presença de fibras, de outras gorduras, né? Então, uma gordura de um azeite de oliva, de um abacate, se a gente tem fitoquímicos, antioxidantes, se a gente tem essa alimentação bem equilibrada, aquela gordura da carne não vai causar todo o mal que muitas pessoas imaginam, né? Então, sempre é uma questão de equilíbrio. E dieta vegetariana, né? Então, uma dieta onde não tem carne, por si só, ela não garante saudabilidade, porque pode ser vegetariano e viver de pastel, comer chocolate e coisas que não são saudáveis, né? Então, ser vegetariano não é sinônimo de saúde, né? Isso precisa também ficar claro, porque as pessoas acham, não, eu vou parar de comer carne para ser saudável. Não é isso que vai fazer ser saudável. O que vai fazer ser saudável são as suas escolhas diárias, né? E dá para comer de tudo, né? Ser onívoro, como eu sou, por exemplo, como de tudo, e ser saudável ou não, né? Então também depende aí das escolhas de cada um. Perfeito. Então, não, e até complementando, desculpa. Diga. Posso falar? Não, e até complementando a questão do não comer a carne, por exemplo, não quer dizer que não se consuma um ultraprocessado para se fazer uma carne vegetal, por exemplo, passa por uma série de processos industriais que acaba tendo um impacto, digamos, ambiental e de saúde muitas vezes tão sério, né? Sim, com muito sódio, com realçador de sabor. Então, tem toda uma questão da gente olhar qual é o alimento e qual é o padrão alimentar como um todo, né? Porque o consumo de um único alimento não define a qualidade da nossa alimentação e nem a nossa saúde, né? Então, é um pouco mais complexo do que isso. Como consumidora, Júlia, assim, também, não só como... Mas você acha, a gente falava aqui sobre o agro e sobre as polêmicas, muitas vezes alguns artistas, o agro agora também usando do artifício dos influencers, né, também trazendo informação, embora aqui vai como é que eu posso dizer assim, não é uma crítica, né, mas muitas vezes eu acho que os influencers, eles acabam sendo muito militantes demais, eu acho que acabam tendo um desfavor, assim, mas tem muitos influencers que trabalham nesse sentido de esclarecer, mas você, como consumidora, né, como você vê o agro, assim, né, você consegue ser atingida por algumas informações que é produzido por esse setor, assim? Tu diz de fake news, coisas que a gente tem que desmistificar? Isso, exatamente. Desde fake news, a informação até... Como esse tipo de informação assim vai chegando no grande público, né? Eu gostei de você como grande... E também como alguém que é preocupado com a questão do consumo, né? Da nutrição, né? Eu acho que sim, eu acho que os influencers hoje são responsáveis por muitas coisas boas, mas por muitas coisas que nos geram problemas, né? As pessoas acabam tendo informações errôneas e seguem com aquela informação por muito tempo e daqui a pouco podem ter até algum tipo de prejuízo, né? Então, por exemplo, incentivar mudar a sua alimentação para uma alimentação vegana sem ter uma avaliação de profissional da saúde, né, que recomende uma suplementação, porque no caso do veganismo
precisa sim de uma suplementação de vitamina B12, acaba sendo uma irresponsabilidade, né? Eu acho que é legal falar sobre a sua dieta, é legal, né, divulgar isso, mas tem que ter essa responsabilidade de orientar a pessoa a buscar o auxílio profissional. Então, acho que sim, acho que às vezes as coisas geram problemas que a gente tem que ir corrigindo também, usando as nossas mídias, né, enquanto profissionais da saúde, para dar esse tipo de esclarecimento. Legal. Pessoal, olha só, a gente vai fazer um breakzinho rapidinho, porque a Júlia conhece isso aqui, né, Júlia? Que delícia! Sabe o que é isso aqui, Thaís? Sabe o que é Tá isso? pequenininha a tua imagem para mim. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. Tâmara, é noz pecan. Noz pecan. Noz pecan. Júlia, antes a gente retomar a nossa conversa, conta para o povo os benefícios que tem essa noz, né? Essa noz pecan que é produzido muito no Rio Grande do Sul, especialmente em Cachoeira do Sul, que é a capital da noz pecan, onde fica a Divinut, uma das maiores processadoras de noz pecan do sul do Brasil. Mas a noz pecan, que ela é muito utilizada na produção de pães, sorvetes, enfim, essas guloseimas, elas usam muito esse tipo de noz, mas ela tem um benefício, olha, gigante. É isso mesmo, Júlia? Então, mandou muito bem nesse lanche, Emerson, excelente escolha. A noz pecan, ela tem uma combinação, né, de nutrientes, então a gente vai ter ali fibras, gorduras boas, a gente tem também fitoquímicos, né, e eles geram saciedade, né, eles têm uma função ali antioxidante, então combatendo o envelhecimento precoce das nossas células, dessa forma prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, né, como diabetes, obesidade, hipertensão, e tem um estudo que já demonstrou que o consumo de 30 gramas de nuts, né, então tanto a noz pecan quanto outras oleaginosas, contribui para a redução do risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Então, elas são realmente muito bem-vindas. É incrível, né? Como setores assim que trabalham justamente com uma produção de alimentos saudáveis. Eu mostrei agora a nossa pecan, mas eu tenho outra aqui, que é os azeites de olivas, né? Também, que é esse setor das oliviculturas. Como o pessoal está preocupado com essa questão da produção de alimentos, tem aí essa questão da governança da ESG agora, né, Thaís, que está muito presente nas grandes empresas. E daí a gente retoma aquele assunto que a gente estava falando no primeiro bloco, né, que tanto o produtor como a indústria, ela também está preocupada em oferecer esses produtos e também mostrar a origem desses produtos. Você percebe que isso está em todos os segmentos, setores? Eu dei exemplo agora das olivas, da nossa pecan, mas eu acho até mesmo na produção de grãos, essa preocupação também já está presente, né? Te parece? Sim, com certeza. Até vocês estavam falando, eu estava lembrando, eu fiz uma entrevista para uma reportagem da revista G, que foi publicada agora no mês de fevereiro, e entrevistei um produtor de Cachoeira do Sul, inclusive, da Estância Chalé, e ele me comentou que eles estão adotando lá na empresa o conceito de empresas B, que são as empresas que trazem toda essa questão de ESG no seu conceito. Então, ele fala, por exemplo, não adianta eu recolher as embalagens dos defensivos que eu uso e entregar para alguém que faça o recolhimento. Eu tenho que me certificar de que quem recolheu aquela embalagem vai dar o destino certo. Então, isso está permeando, assim, e é um pensamento da empresa, que é uma empresa familiar que está na terceira geração, e é um pensamento que está permeando o trabalho deles na pecuária, na agricultura, estão adotando energia solar, sabe? Toda uma preocupação, assim, com essa questão ambiental e com a questão da saúde também, tanto dos seus colaboradores quanto do consumidor dos seus produtos finais, né? Eu acho que é um caminho bem bonito, assim, que começou com algumas empresas grandes por cobranças, né, da sociedade como um todo, dos importadores, no caso dos importadores dos produtos brasileiros,
mas eu acho que vem trazendo até para o pequeno, assim, que trabalha com a produção orgânica, ele tem a consciência de que aquele produto que ele está oferecendo, ele é um produto mais saudável, ele consegue falar sobre isso hoje, né, com o seu consumidor, consegue agregar valor ao seu produto, mesmo ele tendo uma produção um pouco menor em volume, mas ele consegue agregar valor, então, trazendo todo esse conceito, assim, de família, de produção saudável, de alimento saudável, eu acho que vai crescer, sabe, Emerson? É claro que os maus profissionais, os maus empresários, ou quem está fora do sistema, que é uma produção que não é reconhecida oficialmente, não caminha pelos caminhos oficiais, digamos assim, existem, né? Em qualquer segmento existe. Mas eu tenho esperança, assim, vejo uma preocupação cada vez maior e acho que a tendência é que todo mundo busque assim essa produção mais sustentável em todos os aspectos. E não tem como a gente negar, né, Thaís, que a questão da pandemia abreviou muito isso, né, antecipou ou maximizou tudo isso. E a gente percebe, até mesmo aqui nós aqui na Agurbana, que surgimos a partir daquele movimento de pandemia, onde as pessoas não podiam muito, né, estar presente, e a gente, né, foi aí que a gente começou a fazer o programa e mostrar algumas experiências que tinham lá nos rincões do Rio Grande do Sul, assim, né, e a gente ia mostrando, e aí essa questão da alimentação saudável, né? Será que a gente pode acreditar que passando a pandemia, né, e oxalá isso seja rápido, tudo isso vai deixar uma marca muito grande e um tipo de comportamento já muito presente, né? Eu acho que isso vai ser irreversível, não te parece? Acho que é um legado da pandemia, né? Primeiro porque eu acho que lá em 2020, assim, quando tudo começou e as pessoas ficaram mais tempo nas suas casas, né? Naquele momento em que ninguém sabia ainda o que ia acontecer, aqueles 15 primeiros dias, e as pessoas procurando coisas para fazer dentro de casa, muita gente passou a procurar informação também sobre tudo, né? Sabe aquela coisa de ler o rótulo, que todos os nutricionistas recomendam tanto, talvez por ter mais tempo disponível, por estar mais tempo dentro de casa, quem está aí operando na cozinha pode ter passado a prestar mais atenção. Olha, esse molho de tomate aqui tem conservante, esse aqui também é um molho de tomate industrializado e não tem, eu quero esse. Né? Então, eu acho que isso vai ser um legado da pandemia. O teu programa é um exemplo também, né? Que ele começou por essa provocação, consegue fazer essa conexão, né? Do campo com a cidade. E como eu falei, eu sou bem poliana, assim, eu sempre acredito num resultado melhor das coisas, porque a partir do momento que as pessoas passam a trazer a consciência, né? Alguns costumes e isso vira um hábito, eu acho que a tendência é que se consiga. Por isso que cada vez mais o trabalho da comunicação é importante e esse pensar de todos os pontos das cadeias produtivas, ele vai ter que acontecer, né? Não é só o produtor, não é só a indústria, mas o comércio também vai ter que ter uma preocupação maior em entregar essa informação para o consumidor final e o consumidor, pela sua parte, também fazendo o seu papel, né? De pesquisar, de estudar, de escolher bem. E o próprio mercado, a partir dessa escolha mais consciente do consumidor, vai regular isso, né? Porque quem tiver com o melhor trabalho, quem tiver com o melhor produto, ele vai acabar vendendo mais. É verdade, a gente percebe isso, que é o reflexo do consumidor, né, Juliana? E tu também acredita que esse legado aí da pandemia aí vai ficar nesse perfil no comportamento do produtor, do consumidor, no caso? Eu acho que sim, porque a pandemia pegou as pessoas de surpresa, né? E as pessoas pensaram, bom, eu tenho que ter saúde, né, para enfrentar esse momento. Então, as pessoas começaram a olhar mais para os seus hábitos, né? Tanto que, lógico que isso não serve para todo mundo, mas a gente viu um movimento de pessoas que começaram a fazer exercício físico em casa, né? Algumas, por estarem em home office, começaram a cozinhar mais. Então, existiram, sim, mudanças, inclusive a gente percebeu um aumento no consumo de marmitas saudáveis congeladas, por exemplo, né, durante a pandemia. Porque aí as pessoas, na correria ali do dia a dia, bom, tenho que comer em casa e tal, vou comprar a marmita, encho o meu congelador e vou esquentando, né, ao longo dos dias. Então, pessoas que começaram a fazer isso, talvez não parem mais de fazer, né, algo que realmente fique. Então, acho sim que vieram mudanças a partir da pandemia, sim.
A Juliana falando, estava me lembrando aqui, a gente até comentou, mostrou aqui no Agro Urbano aqui, essas hortas verticais, os clubes de compras, né? Alguns produtores que ali costumavam botar sua produção para vender na Ceasa, ou até mesmo aqui em feiras, começaram a vender online. Tudo isso eu acho que é o legado positivo, né? Se é que tinha alguma coisa positiva nessa pandemia, talvez esteja por aí alguma das coisas, assim. Mas vamos avançar um pouco aqui nessa conversa. Thaís, você que atua na produção do conteúdo, hoje eu te conheci no canal Rural, né? Uma pessoa que acompanhava ali, vamos dizer assim, que era o especialista no freio de ouro e tantas outras também coberturas, né? O que é hoje, está ocupando mais o teu tempo? O que está fazendo produção hoje em dia? Conta um pouco para a gente do que você anda fazendo. Eu continuo no segmento, né, com o portal A Granja Total Agro e com o Fundesa, que é o meu cliente mais antigo hoje, trabalha nessa área de saúde animal, que é tão importante, e a gente acaba prestando atenção isso acaba pontuando quando a gente faz as escolhas também, né? A saúde do animal também é importante quando se consome. E trabalho no setor público também na comunicação, então a gente trabalha um pouco assim diversificado, mas esse foco do agro está no DNA, né, Emerson? São mais de 25 anos que eu atuo nesse segmento. No canal Rural, trabalhei muitos anos também na área técnica, né? Eu fazia um programa chamado Técnica Rural, e isso traz uma intimidade com os assuntos, assim, porque a gente precisa aprender muito para poder comunicar sobre questões mais técnicas numa linguagem um pouco mais acessível, né? E aí a gente vai construindo, assim, hoje eu digo que o processador é rápido, mas a memória é curta, porque tu não consegue armazenar todo o conhecimento que a gente já conquistou ao longo dos anos, não tá assim na ponta da língua, né? Mas aquele conhecimento geral do agro, aquele entendimento da importância do setor, né? Por exemplo, durante muito tempo eu trabalhei em cima da cultura do arroz, nossa, sabia tudo sobre arroz, agora tenho trabalhado mais na parte das proteínas, né? Em função da sanidade animal, e agora voltando para o portal A Granja Total Agro, a gente volta um pouco mais a ser generalista dentro do assunto do agronegócio, que embora a gente seja especialista, é um universo tão grande de assuntos que complica um pouco, né? Então, imagina para uma pessoa leiga, para uma pessoa que é um consumidor comum, entender um pouco dos meandros de tudo que importa nesse setor. O trabalho da comunicação, ele é cada vez mais importante, né? No começo ele foi para trazer para a sociedade em geral a importância do agro, e eu acho que esse trabalho foi bem feito lá no início dos anos 2000, e agora, cada vez mais, assim, o agro já estando na mente das pessoas, as pessoas sabem que ele existe, até brigam com ele, então agora nosso papel, mais uma vez, né, esse novo salto aí da comunicação é conversar com o público da cidade e fazer essa conexão, você faz bem aqui no programa também, e usar a rede social, que a gente não pode negar que cada vez ocupa mais tempo na vida das pessoas, né? E conseguir trazer essa realidade. Eu sou muito apaixonada, eu sou nascida e criada em Porto Alegre, mas tenho essa ligação toda desses anos aí com o setor rural, com o campo, né? Então, sou super defensora e fã do pessoal que faz essa roda girar. É muito legal te ouvir falar assim, né? Porque a gente percebe já aquela paixão, né? E uma relação muito próxima com o tema. Então, com certeza, como tu falou, né? Quando a gente se propõe a comunicar, a gente mergulha, e claro que a gente não chega a ser um especialista em cada um tema, mas a gente é um generalista, né? E tu me fez lembrar aqui uma pesquisa, ela é de 2007, ela falando sobre como o público urbano percebe o agronegócio, né? E eu achei muito interessante, 95% das pessoas, né, elas identificam o agronegócio como um setor importante, né, ao mesmo tempo. Embora seja de 2007, eu acho que ainda ela é muito atual, mas ela traz um dado aqui que aí eu acho sim que
que reflete o nosso momento atual. Apenas 55% das pessoas, elas, quando compram um produto, elas associam que ele é oriundo ou proveniente do agronegócio ou da agropecuária, né? Ou seja, assim, muitas vezes as pessoas estão ali consumindo e não sabem, né? Eu acho que isso é um desafio muito grande para quem comunica o agro ainda, né? Seja ele, independente da cadeia que a gente estiver falando, se é na produção, industrialização, enfim, mas eu acho que esse é um grande desafio, né? Mostrar esse tipo de coisa, não acha, Thaís? Eu acho sim, e é aquela famosa história, né, que, de onde é que vem o leite, né, vem da caixinha. E aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente aqui na Grande Porto Alegre, a gente tem, por exemplo, a Expo Inter, que teve as suas limitações aí, né, no ano passado, e em 2020 foi só virtual, mas a gente tem uma feira próxima da cidade que as pessoas podem levar, acho que as crianças são muito responsáveis assim por trazer essa curiosidade, né, sobre o que se faz no campo, e os pais que estão próximos dos filhos acabam procurando saber como faz para poder explicar e tudo mais. E então acho bacana assim que se tenha quem tenha a oportunidade de levar para conhecer, de explicar, ou de assistir um programa, ou de procurar um conteúdo, né, para que as crianças, especialmente, acho que um papel importante do agro, que a gente vê alguns movimentos agora de entidades ligadas a setores produtivos buscando entender e mostrar o certo do que está acontecendo nos livros didáticos, nos materiais que são apresentados nos programas das escolas, porque no interior a gente vê, né, Emater tem muita atividade que realiza junto nas escolas, mas nas grandes cidades é crescente a preocupação das entidades ligadas ao agro em levar o conteúdo correto para as crianças, porque a gente vê que tem muita desinformação também. A quem produz o livro didático muitas vezes não conhece toda a verdade sobre o agro, né? Sabe aquelas informações que são as manchetes, que são às vezes mal intencionadas e tudo mais. Então acho que é importante que se tenha essa preocupação também na educação infantil e, enfim, ensino fundamental e médio, a respeito do papel da agricultura e da pecuária na produção de alimentos, na sustentabilidade ambiental do produtor que faz direito, que faz certo, né? E também na saúde, fazendo essa conexão aí do agro com todos esses temas que são tão estudáveis, né, para quem está na escola. É verdade, né? Saber comer a comida correta, mas saber a procedência e também tudo o que acontece até chegar à mesa dele ali, que tem um profissional, que existe um trabalho sério, muitas vezes um trabalho, como é o caso dos arrozeiros, né, que você falou, o pessoal que trabalha com leite, né, tem um dia a dia, assim, um cotidiano extremamente desgastante, muitas vezes não podendo se ausentar da propriedade durante praticamente todo o ano, assim, eventualmente que eles porque tem que ter um cuidado muito grande. Então, o leite até chegar para a gente, se a gente soubesse tudo que envolve ali as pessoas envolvidas. Júlia, eu vejo também você nas redes sociais, né? Você também tem uma preocupação de falar até mesmo sobre alguns tipos de alimentos que são ligados àquela estação, né? É interessante as pessoas entenderem que alguns alimentos eles têm época do ano, eles não ficam o ano inteiro, né? Disponíveis, né? Exatamente. E aí, na época, eles vão ser mais saborosos, né? A gente vai encontrar eles quando a gente for em feirinhas orgânicas. E, como eu falei anteriormente, se eles não forem orgânicos, se receberem algum tipo de agrotóxico, eles tendem a ter menos, né? Quando é o alimento da época. Então, buscar por essas listas, né, de alimentos mês a mês e tal, é uma iniciativa bem bacana. E aí, falando sobre educação nutricional na infância, concordo muito, né, da importância disso, afinal, a gente come 3, 4, 6 vezes ao dia, né? Então, é uma coisa que a gente faz todos os dias e com muita frequência, que a gente não vive sem, né? Então, a gente tem que saber mais sobre os alimentos, né, de onde eles estão vindo, o valor nutricional daquilo. Então, realmente, assim, isso a parte educativa é muito importante para crianças e para adultos também, né? Você tocou num aspecto que eu achei bem interessante, né? Consumindo frutos da estação, você tem menor possibilidade, né, de pegar algum fruto que tenha uma carga maior de agrotóxicos, enfim, né, de fertilizantes ali que tem aquele objetivo ali, de repente, dar uma maior durabilidade ao alimento.
Mas eu queria te perguntar, Júlia, você também que é doutora em cardiologia, tem experiência no atendimento clínico, nutricional, né? Fala um pouquinho desse teu trabalho que tu faz nessa linha e do que hoje os tipos de atendimento que você realiza. Certo, então eu sou formada já há 10 anos, né? Me formei em nutrição, fiz especialização na área esportiva, depois na área funcional, que é uma nutrição com essa visão justamente mais holística, né? Que a gente falou rapidinho aqui no programa, e tenho mestrado e doutorado em cardiologia. Então, os meus atendimentos, eles são voltados para nutrição clínica, né? Pensando em prevenção e tratamento de doenças crônicas e também alergias, né? Questões de má digestão. Então, tudo isso a gente consegue melhorar com uma nutrição que seja individualizada e personalizada, né? Considerando o histórico e as preferências de cada indivíduo. Assim, a gente tem muito mais chance de fazer aquela dieta que é saudável ser realmente seguida no longo prazo, porque dieta pronta pode ser o pior caminho, né? Porque vai estar ali, tu vai pensar, tá, é isso que eu tenho que fazer, mas eu não gosto de nada que tá aqui. E aí fica realmente muito difícil seguir. É. Dá uma palhinha para nós dessa nutrição holística, assim, fala um pouco. Temos um. Então, a nutrição, né, essa questão holística em saúde, é a gente conseguir levar em consideração todos os aspectos do indivíduo, né? Então, as crenças que ele tem, a alimentação tem muito das crenças, né? Tem questões religiosas, que pode isso, pode aquilo. Então, é a gente ir além na conversa, em consultório, para conseguir dar conta de todos esses aspectos, né? Do histórico daquela pessoa, das preferências que elas têm, da questão das crenças alimentares, então levar tudo isso em consideração, e aí trazendo também os pilares da saúde, né, que a gente conseguir trabalhar de maneira preventiva, deixando os hábitos, a rotina da pessoa mais saudável, para que assim ela tenha uma vida mais plena, né, porque, como eu falei anteriormente, a alimentação é muito importante, mas ela não é tudo, então o ideal é que a gente consiga equilibrar os pratinhos. Maravilha, pessoal! Olha só, a gente está se encaminhando aqui já para o final aqui do programa e vou aproveitar então dedicar esses minutos finais aqui para que eu possa fazer aqui uma indagação, uma provocação aqui com a Thaís e com a Júlia, tá? Vamos falar o seguinte, Thaís, o que sobe à mesa, tá, para você, né, no caso assim, mas não sai do mar, vamos dizer assim, o que eu quero te perguntar assim, você prefere peixe ou carne? Eu prefiro carne. E você, Júlia? Vocês vão achar que eu vou falar peixe, né? Mas é carne. É carne, é. Não, perfeito. Ó, uma outra provocação assim. Você prefere os orgânicos ou não orgânicos, Thaís? Pois então, eu não faço distinção, sabe? Eu sei que as nutricionistas sempre recomendam buscar o orgânico e tal, mas não faço distinção, assim. Eu compro, por exemplo, tem uma banana orgânica que eu compro com frequência, mas eu não compro porque ela é orgânica, é porque ela é bonita do jeito que eu gosto. Eu gosto de banana Uhum. mais verde e tal. Então, eu sempre encontro aquela marca lá que é orgânica, eu compro essa banana orgânica. Mas eu não faço distinção, assim, não. Eu acho que hoje a nossa agricultura evoluiu bastante, o uso dos defensivos também. Eu acredito, né, na responsabilidade dos produtores na hora de usar e da carência e tudo mais. Lavo bem, né? E consumo sem problema, assim, não faço essa distinção. E você, Júlia? Orgânico. Para mim é estilo de vida, assim, eu tenho um ritual todo sábado, feirinha orgânica do Bonfim. Então, para mim é programão, assim, adoro e procuro comprar bastante coisa lá para ter a minha base de alimentos orgânicos, ainda que eu saiba que quando eu vou comer no restaurante, enfim, eu acabo consumindo diversos alimentos que não são orgânicos. E isso não é um problema, né? É simplesmente uma preferência minha. Isso, uma opção. E eu reforço aquilo que eu disse, eu acho que existe espaço para o orgânico, para o não orgânico, para carne, para as carnes, né, não processadas, enfim. Eu adoro carne, aqui em casa tem churrasco quase todo dia, se possível.
né? E orgânico eu também fecho com a Thaís. Eu, às vezes, como orgânico, às vezes não também, não sou um aficionado. E a Júlia falou da Feirinha do Bonfim. Então, vou aproveitar o gancho e vou falar dos azeites de olivas. Todo sábado, lá do lado da feirinha na feirinha que tem no Menino Deus, a feira orgânica do Menino Deus, ali ao lado tem a Feira do Azeite Novo. A Feira do Azeite. A Feira do Azeite lá tem vários produtores que são de diferentes municípios do Rio Grande do Sul que levam os seus azeites, como o Olivas do Sul, lá de Cachoeira do Sul. São azeites extra virgem, né? Azeites frescos, jovens. Vale lembrar que o melhor azeite é o azeite jovem, diferente do vinho. Então, se você quer conhecer o verdadeiro azeite extra virgem, aquele que tem todos os nutrientes antioxidantes, dá uma passadinha ali no Menino Deus, onde fica o pátio da Secretaria de Agricultura, no Menino Deus. Acontece todo primeiro e terceiro sábado de cada mês a Feira do Azeite ali no bairro Menino Deus. Tá bom, pessoal? Puxa vida, quero agradecer pra caramba, muito mesmo, a minha colega Thaís Dávila, né, que nos deu a honra aí de participar. A Thaís, que foi uma das primeiras pessoas aí que me deu a oportunidade de aparecer na telinha também, de gravar alguma coisa, ela não vai lembrar, mas eu me lembro, sim, né? Quem recebe as oportunidades tem que lembrar. Então, eu sou muito grato, gosto muito da Thaís, sou um admirador do trabalho dela. Thaís, muito obrigado, viu? Obrigada a você, obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança. Realmente, agora falando, eu lembrei. Que bom, né, que dei essa oportunidade, está aí o resultado. Que legal, que legal. Você é nota 1000. Júlia Lorenzon, nutricionista aqui, uma colaboradora do Agro Urbano, sempre trazendo informações riquíssimas sobre nutrição e hoje aqui com a gente falando sobre todos esses assuntos da nutrição, a nova forma de nutrição, a nutrição aí, essa alimentação moderna. Júlia, muito obrigado. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigado, pessoal. Você já sabe, dá um pulo lá no YouTube, lá você vai encontrar outros programas onde a gente já falou sobre vários assuntos, sobre nosso pecan, sobre trufas, sobre carnes, cortes raros, enfim, são vários programas. Dá um pulo lá no YouTube, lá você vai acompanhar vários programas, curte lá e se inscreve, e aí você vai estar sempre por dentro do que a gente faz aqui. Valeu? Um grande abraço, até a próxima. Um abraço, valeu!